Boa tarde a todos, tudo bom? Estamos aqui de volta com mais um Fala Colunista, esse nosso programa que a gente traz os nossos colunistas aqui para falar sobre os textos que eles escrevem para a gente aqui no Interesse Nacional. Hoje eu tenho o prazer de receber o meu xará, o Felipe Estre, que é doutor em Relações Internacionais pela USP e pela King's College em London, e hoje ele é pós-doc lá na UNB, está em Brasília, né, no centro da nossa, também da nossa diplomacia nacional. Tudo bom, Felipe? Como é que você está? Tudo bem, Felipe? Obrigado pelo convite. Uma alegria enorme estar aqui. Que bom. E aí, assim, você escreveu um texto para gente sobre diplomacia não é o contrário de guerra, nem sinônimo de multilateralismo. No texto você fala muito sobre que a diplomacia é só uma ferramenta e que ela pode ser utilizada para qualquer coisa, em qualquer momento, em qualquer situação, de guerra, paz, ou no multilateralismo ou no não multilateralismo, e que as nações continuam se conversando, né, em qualquer situação. E aí eu queria que você falasse um pouco do seu texto, falasse um pouco do que você quis passar para a gente e falar um pouco sobre a situação do mundo também, que levou você a fazer esse texto para a gente, por favor. Beleza, Felipe. Bom, eu acho que tem duas coisas que vem no texto que eu escrevi que a gente pode comentar. Primeiro, eu acho que é a situação global, né? A gente vê nos últimos anos uma deterioração constante da situação global, a gente vê guerras acontecendo, a gente... Eu dou risada porque era engraçado que nos últimos 10 anos, tudo que eu apostei que não ia acontecer, aconteceu. Então eu parei de apostar porque sempre acontece o pior, então acho bom eu ficar bem tranquilo, mas a gente viu nos últimos anos a erupção de guerras, a gente viu guerras entre Estado, que há algum tempo não se falava tanto, né? A gente viu, como um autor chamado Walter Mitty falava, uma volta da geopolítica, mas, por outro lado, a gente também vê, né, e essa é a segunda parte da minha fala, que eu vou trazer depois, uma questão, uma confiança na diplomacia, ou que isso seria uma falha da diplomacia e que a gente precisa resgatar a diplomacia para conseguir resolver esses problemas e assim por diante. Meu texto ele parte da avaliação dessa situação global e parte de uma discussão sobre a própria diplomacia, né, para ver se esse é um caminho que eu acho ou não produtivo para a gente pensar em como lidar com o mundo nos dias de hoje. Começando pelo mundo hoje, né, o que a gente viu ao longo dos últimos anos foi um aumento de conflitos em termos internacionais e conflitos que a gente não via há algum tempo. Desde o final da Guerra Fria, a gente viu alguns conflitos acontecendo, mas a enorme maioria desses conflitos eles eram intraestatais, eram conflitos dentro dos estados, guerras civis, insurgências, esse tipo de coisa. Nos últimos anos, a gente viu, e com a Rússia encabeçando boa parte disso, conflito na Crimeia, primeira anexação, e depois a gente viu o conflito na Crimeia, mas a gente viu o acirramento das tensões entre Índia e a China na região da Caxemira, a gente vê os Estados Unidos com uma postura mais agressiva, a gente vê a situação no Oriente Médio, com o Irã, Israel, a Palestina, Hamas, enfim, a gente vê uma deterioração dessa situação, né, e por diversos lados. E aí, pensando nos grandes, em alguns dos motivos pelos quais isso acontece, na minha avaliação, o que a gente teve nos últimos tempos foi toda uma geração que tinha expectativa de uma melhora de vida e que essa melhora de vida acabou não vindo, não na medida que tanto se esperava. Isso em boa parte dos países europeus, nos Estados Unidos, a gente vê as gerações mais novas, elas não conseguiram alcançar aquilo que os seus pais alcançaram. Por outro lado, a gente vê em outros locais, como o Brasil, como a Índia, como as Filipinas, pessoas que conseguiram um avanço em suas vidas ao longo das últimas décadas, mas elas não conseguiram dar o salto, digamos assim, para uma vida confortável, para uma estabilidade ao longo dos últimos tempos. Então, o que a gente vê por todos os lados é mais satisfação com a condição de vida que as pessoas estão. As respostas a essa insatisfação, acho que estão intimamente associadas ao contexto que a gente vê. Porque a gente raramente vê uma articulação dessas respostas que estão associadas a você, por exemplo, buscar uma saída coletiva para os problemas que se apresentam. Não só problemas econômicos, mas problemas relativos, por exemplo, à crise climática, que é um ponto de insegurança, um ponto de angústia para muitos dos mais jovens ao longo dos últimos tempos. Mas a gente vê, né, as condições de vida se deteriorando, a situação planetária se deteriorando, a gente vê conflitos emergindo, mas a gente vê uma ausência de respostas a esses conflitos,
né, na medida em que as pessoas esperavam. E nessa ânsia por resposta e na incapacidade de diversos governos ao longo das últimas décadas de oferecer resposta a esse contexto, a gente vê a emergência de movimentos que conseguiram buscar ou conseguiram galvanizar de alguma forma possíveis soluções e galvanizar forças sociais em favor de um determinado caminho a se seguir, que são em especial movimentos mais nacionalistas, movimentos de extrema direita. Por que que eu estou falando sobre isso para falar sobre diplomacia e o contexto global? Porque esses movimentos, eles partem, boa parte deles, de uma percepção acerca da política que está muito associada a uma oposição, uma política como uma arena, não do desentendimento, mas como uma arena de disputa, quase de conflito mesmo, né? Quando a gente pensa na seara política, a gente pensa num lugar, a gente pensa num contexto que é esperado que hajam conflitos. Na política existe justamente porque existe desentendimento, existe tensão, existe conflito, então é esperado que isso aconteça, que as pessoas conversem, que as pessoas busquem uma solução de forma coletiva. A perspectiva de muitos dos governos que vão emergir nesse contexto de extrema-direita, ou de grupos que vão emergir nesse contexto, é de que a arena política é uma arena não de troca, de debate de ideias, mas uma arena de guerra, e que você tem em diversos lados uma oposição. Eles usam essa oposição, eles usam uma perspectiva de polarização para tentar galvanizar apoio, para tentar conseguir benefícios eleitorais e chegar ao poder em diversos lados. A gente viu isso acontecendo no Brasil, especialmente depois das jornadas de junho. A gente viu isso acontecendo na Turquia, a gente viu isso acontecendo na Índia, a gente viu isso acontecendo nos Estados Unidos, nas Filipinas, países europeus que você tem movimentos desse tipo se articulando e ganhando espaço ao longo dos últimos tempos. Na Alemanha. Na Alemanha, exatamente, a gente vê, né, o absurdo, né, de partido, né, nazista subindo na Alemanha, na Áustria. A gente vê diversos movimentos que são claramente racistas, claramente xenófobos, claramente, né, contrários a direitos de pessoas que estão conseguindo ganhar espaço, né? Eu acho que o mais leve desse movimento era um Brexit da vida, né? Mal Isso era sabia, né, o fácil. pessoal da Não, Europa, não exatamente, era né? exato. Isso aí era Quando a só gente uma está no momento em que separação e tal. Agora exato. está Estamos indo no momento contra. em que um Brexit é algo tranquilo, né? Perto do que a gente está vendo nos últimos tempos, O que me né? interessa, o que E eu acho super interessante nisso é, por exemplo, a França tem um movimento de direita, extrema-direita e tal, que é antigo, que uhum, você viu acontecer lá na década de 80, tá, Le Pen, Le Pen, Le exato. Pen, o pai da Le Pen. E aí tudo bem, ele continuou ao longo do tempo. Mas esses são movimentos novos. A AfD é um movimento totalmente novo. É, é, esses movimentos todos que você comentou, todos não, mas uma grande parte desses movimentos, são movimentos muito, muito novos, é uma coisa muito, muito atual, em vez de ser uma coisa criada lá atrás que veio se desenvolvendo ao longo do tempo. Não é. Tanto Exato. nos Estados Unidos, o MAGA é muito novo. Antigamente era o Tea Party, que não é o MAGA, não é a mesma coisa. Né? Mas Então tem exatamente, uma no momento de separação. perceber as vantagens de você se aproveitar de uma polarização na sociedade, estimular essa polarização e sequestrar partidos ou criar partidos. Né? O Tea Party começou como um grupo pequeno nos republicanos, de repente, o Tea Party estava lá como um grande grupo no Partido Republicano, e de repente veio o Trump, né? Então a gente olha, né, essa escalada em diversos locais. E eu acho que o grande ponto, né, é que esses grupos que estão emergindo, eles vão partir de um pressuposto de que existe um conflito na sociedade e que existe um lado que é um lado que está ao lado, né, do Estado e tem um lado que quer acabar com o Estado e assim por diante. E aí, né, aquelas ideias, algumas sobre globalismo e tal, elas estão associadas a esse movimento. Eu acho que internamente, então, eles vão estimular o nacionalismo, buscando por meio desse nacionalismo, dessa criação de oposições de grupos internos, clássica tática populista, né, de você criar uma oposição entre o povo e aqueles que estariam roubando ou que estão deturpando o povo, o que seja, né, internamente, para conseguir apoio. Mas isso tem efeito internacional, eu acho que esse é o grande ponto. Porque a partir do momento que esses grupos eles começam a articular esse tipo de oposição, essa oposição ela também vai se articular em termos internacionais, também vai se articular em termos de uma nova percepção sobre a ordem internacional. O que eles vão agregar, né, a essa ideia populista que a gente já vê há bastante tempo é uma percepção de que existem também, isso não todos os grupos, né, mas boa parte desses movimentos, desses grupos, é que é, essas pessoas que querem sequestrar os estados, que querem acabar com a liberdade dos patriotas ou qualquer coisa do tipo, elas se articulam internacionalmente, e aí vem a ideia, né,
do globalismo, do marxismo cultural e dessas teorias conspiratórias. E então haveria grupos que estariam tentando solapar os estados nacionalmente, tirar a liberdade das pessoas e esses grupos eles são articulados e existem grupos que são, né, os judeus, a Os China, Rockefeller. todo mundo, os Rockefeller, os reptilianos que ficam puxando É. as cordas da humanidade para acabar com as nações, os estados e acabar com a liberdade das pessoas. Então, eles partem do pressuposto de que quem não está com eles, né, quem não é patriota nos termos deles, são inimigos que querem destruir os estados, que querem destruir a soberania e, portanto, você precisa, primeiro, resgatar esse movimento nacionalista contrário a esses movimentos, supostos movimentos internacionais, e você precisa, além de resgatar esse nacionalismo, você precisa lutar contra esses grupos em termos internacionais. E por quê? Esses grupos, eles são a China, os Rockefeller, os marxistas culturais, mas também são as organizações internacionais que estariam sob controle desses grupos que queriam acabar com a soberania dos estados, acabar com a liberdade das pessoas e controlar as pessoas em termos internacionais. O resultado Uhum. disso é que esses grupos, né, de o que eu chamo de nova direita, eles são grupos que eles veem no sistema internacional, na ordem internacional que foi estabelecida na Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, um inimigo. E a partir daí, eles vão formular uma outra ideia sobre como seria o sistema internacional, ou melhor, sobre como deveria ser o sistema internacional, que tem fundamentos completamente diferentes da ordem internacional que a gente viu emergir depois da Segunda Guerra Mundial. Acho que esse é o grande pulo do gato. Então, se a ordem internacional do pós-Segunda Guerra ela articular em torno do respeito à soberania dos estados, mesmo que fossem estados pequenos, né, dentro das Nações Unidas, as instituições, né, ganham espaço importante dentro da ONU. Tudo bem, você tem o Conselho de Segurança, mas cada país é um voto. Você tem o respeito à integridade territorial dos estados, respeito aos direitos humanos, de respeito às minorias, tem todos esses valores, esses princípios que estruturaram a ordem internacional depois da Segunda Guerra Mundial, muito em resposta a toda a destruição que havia sido causada no conflito. Passado esse tempo agora, essas instituições que foram basilares para a ordem internacional do pós-Segunda Guerra são vistas como inimigas da soberania dos Estados. O que ocorre é que eles propõem uma nova articulação de uma ordem internacional que está estruturada em princípios diferentes. Não respeito à minoria, mas está articulada em torno do respeito à cultura nacional, mas é uma cultura vista como essencializada. Ou você nasce com aquela cultura, ou você não pode nunca fazer parte daquele grupo. Então, existiria um Estado puro, um povo puro, que estaria sendo maculado por conta dessas pressões de outros estados, pressões internacionais, de outros grupos e assim por diante. Então, é uma ideia de cultura atrelada ao nascimento e não uma cultura atrelada à pluralidade e ao respeito, enfim, uma cultura com um caráter muito nacionalista. Um outro ponto importante é uma rejeição a essas instituições, essa ordem internacional liberal, vista como uma ordem que estaria tentando controlar as pessoas e solapar os estados. E o que eles Sim. propõem é uma ideia de internacionalismo que não é o internacionalismo multilateral que a gente viu, mas é o internacionalismo que a gente chama de internacionalismo reacionário. Então, eles propõem a reestruturação de uma ordem internacional, porque eles propõem uma outra coisa, só que é uma ordem internacional que não vai ser pautada no multilateralismo, na articulação, no diálogo. Mas é uma ordem internacional que está fundamentada nos estados poderem exercer aquela sua cultura de nascimento e poderem exercer plenamente o seu direito a conquistar aquilo que eles queiram, porque faz parte do direito que eles têm por serem mais poderosos ou menos poderosos. E é isso que é interessante. Porque, ao mesmo tempo que você vê uma emergência de nacionalismos, você vê uma articulação de grupos nacionalistas e extremistas em termos internacionais. Então, não é um nacionalismo que se opõe necessariamente a outros estados, mas é um nacionalismo que entende que os estados devem buscar realizar os seus interesses a despeito de minorias ou a despeito de instituições internacionais. E é aí que a gente começa a ter um problema, porque quando a gente troca esses princípios de uma ordem internacional fundamentada no respeito às fronteiras estatais, no valor, na valorização das instituições e aos estados, por uma ordem internacional que vai valorizar o nacionalismo e o poder, as tensões elas vão emergir, porque se parte do pressuposto de que os estados mais poderosos eles têm o pleno direito, quase, de buscar garantir a sua segurança, mesmo que isso implique desrespeitar as fronteiras de estados menores.
E aí você tem posturas intervencionistas, você tem posturas contrárias ao diálogo, contrárias à articulação, à cooperação. É, no caso da Ucrânia, isso é muito, né, claro, né? A Rússia vê a Ucrânia como sendo parte da sua área, digamos assim, de existência, né? Então, Parte de precisa ser defesa, né? exato, uma questão Ela de identifica a Ucrânia como uma área de defesa, né? exato. Então, Para eu não ser invadido, eu tenho que ter a Bielorrússia e a Ucrânia. Porque precisamente, se né? você olhar lá, tem até uma justificativa geográfica, né? Que em cima Exato, é morro, é montanha, na parte de cima aqui no Estônia, Letônia, Lituânia e tal, montanha, então aqui as planícies de baixo da Ucrânia e uma partezinha da uma parte relativamente pequena da Bielorrússia, tudo dali é altamente é, fácil de você passar com infantaria, carro blindado, etc. Então ali você deveria, aliás, ali foi por onde passou Napoleão, por onde passou Hitler. Então eles verdade. dizem, eles acham que eles têm o direito sobre aquela área por uma questão de defesa nacional. Eu não acho, mas enfim. Precisamente. E aí, a manutenção das fronteiras nacionais não está fundamentada na manutenção, melhor, a manutenção do Estado, né, nessa perspectiva, não está mais fundamentada na manutenção das fronteiras. Se você respeita as fronteiras estatais, seu Estado vai estar protegido. Não, né? A ideia que se tem é que isso não é mais suficiente. Então, existe uma ideia de que esses princípios que fundamentaram a ordem internacional, eles não mais se sustentam, né? Eu acho que esse é um ponto. E isso a gente vê no caso da Rússia, a gente vê no caso dos Estados Unidos, por exemplo, quando o Trump ele vai deixar de usar os instrumentos clássicos de articulação e negociação e começa a jogar tarifa quase que aleatoriamente, né? Que é, não, agora é 120%, agora é É 70%, agora... aleatório. É É, a aleatório. gente já viu guerra tarifária É acontecendo aleatório. durante a China, com China e Estados Em Unidos, vários quando outros foi o momentos, na Biden. década de 90 teve. Exato, Tá? Então, assim, não é incomum. guerra tarifária não é uma coisa nova. O novo é a incerteza completa de qual é é, a objetividade da tarifa. Tanto o Exato. tamanho quanto o target, todos esses, todas essas questões que uma tarifa tem que ter, neste caso, está muito aleatório. Então, o presidente Exato. Donald Qual que é o Trump faz objetivo? isso de forma aleatória, traz incerteza. É natural que os estados queiram proteger suas economias, mas como isso é feito, né? Então existe até essa ideia de você fomentar uma instabilidade, fomentar uma ideia de irracionalidade, tentando tirar proveito disso, na medida em que você, né, seria, né, por ser menos previsível, você conseguiria, né, extrair dos seus opositores uma vantagem maior ou algo do tipo, né? E a isso se soma, né, o estabelecimento de tarifas e de discursos que estão muito mirados também para o público interno. A gente viu isso acontecer aqui no Brasil com o Bolsonaro, né, falando de temas de política externa para tentar alcançar um grupo interno. E a gente viu isso funcionando, né? Há 7 anos atrás, na ciência política, se você falasse que a política externa era algo que mobilizava a opinião pública e voto, a galera ia falar, não, você está errado. Hoje em dia, quem não fala sobre isso está claramente com algum problema. A gente Faltando, vê tá perdendo uma oportunidade na política. exato, você vê Israel, Venezuela, como isso teve impacto no público interno. Entendeu? E como agora a questão da tarifa também está tendo impacto na opinião pública interna. Então a gente vê esses temas, tudo bem, tarifa é muito mais sensível, mexe com economia e tal. Mas a gente vê esses temas, né, de novo, ganhando mais espaço, né? Então, eu acho que em termos de diagnóstico é isso que a gente percebe. Esses grupos, né, de extrema direita, eles articulam uma nova ideia da ordem internacional que não está fundamentada nos princípios liberais de instituições, respeito às fronteiras, respeito à soberania, direitos, mas está fundamentada numa ideia de que os estados têm direito de exercer o seu poder, né, e de defender a sua cultura e a articulação de grupos extremistas, né, de extrema direita, nova direita nos países ela está muito nesses termos, né? O que Brasil e Estados Unidos teriam em comum é que eles estão buscando proteger o país daqueles que estão contra, né, os patriotas ou alguma coisa do tipo. Isso você vê no Vox, isso você vê nos hindus na Índia, isso você vê, enfim, grupos nas Filipinas, por todos os lados, né? A gente vê grupos desse tipo emergindo. Feito esse primeiro diagnóstico, e a diplomacia? E aí, né? E aí? E aí a gente teve alguns tempos algumas declarações, né, sobre não, a diplomacia falhou, ou a diplomacia perdeu espaço,
é, alguma coisa do tipo. E eu acho que esse é o meu grande ponto no artigo, é que existe uma ideia de diplomacia que é uma ideia muito positiva e idílica. Quase a diplomacia, ela partindo, ela sendo definida em oposição à guerra. Então, se tem guerra, a diplomacia falhou. Se a diplomacia deu certo, não vai ter conflito. Mas eu acho que essa é uma ideia que acaba sendo um pouco perigosa até. E por quê? De fato, né, diplomacia é um conceito, uma ideia bastante polissêmica, então, imagina, quando você é alguém que fala, consegue articular as pessoas em volta de você, evitar conflito, então, como você é diplomático, ou coisas do tipo, né, então tem uma ideia de a diplomacia como algo intrinsecamente positivo, e a diplomacia quase que como uma característica das pessoas, ou uma característica, né, dos seres. E a característica, essa diplomacia sendo também uma característica, digamos assim, dos estados de buscar, né, uma articulação positiva e não conflituosa. O que que eu lembro, né, no meu artigo? Quando a gente fala de diplomacia, por mais que seja um conceito que é bastante amplo, a diplomacia é um instrumento dos estados. A diplomacia ela é constitutiva, né, constituída por algumas atividades de buscar informação, passar informação, de representar os estados, de negociar. E essas atividades elas estão servindo os interesses dos estados. E essas atividades elas existem e elas servem os interesses dos estados em todos os momentos, mesmo em momentos de conflito. A comunicação ela tem que existir mesmo nos momentos de conflito. E ela existe, às vezes, de forma ainda mais intensa em momentos de conflito do que em momentos que as coisas estão caminhando bem. Então, o meu ponto é que a gente não deve confiar na diplomacia. A gente deve entender o que que é a diplomacia, que é uma atividade de comunicação, de negociação e representação entre os estados, que é uma atividade que existe há milênios, não na forma atual que a gente vê. Os primeiros registros que a gente vê sobre a atividade diplomática estão lá, né, nas cartas de Amarna, lá no Oriente Próximo, em 1200, 1300 antes de Cristo. E são cartas que resgataram, né, escritas em Adila ainda, aquela coisa, que estão falando sobre os arranjos entre aqueles estados do Oriente Próximo, como eles se relacionavam em si, e já muitas das coisas que a gente viu lá são práticas que até hoje a gente mantém, ainda que diferente, né, de formas diferentes. Mas casamentos entre grupos políticos de estados diferentes para você criar alianças, a troca de presentes, o envio de representantes, tudo isso, né? Diplomacia moderna a gente associa a quando começaram a ver embaixadores residentes lá na Grécia, na Grécia, lá na Itália renascentista, começou a ter embaixador residente. Então a gente viu essa atividade se transformando ao longo do tempo. Mas essa atividade persistia em momentos de conflito, em momentos de tensão, em momentos que os estados estavam lá se estapeando, você tinha esses canais diplomáticos existindo. A atividade diplomática, ela é quase que associada, ela vem da necessidade de você lidar com a alteridade, lidar com outros estados, com outros grupos, com outras, né, perspectivas sobre o mundo. Isso é muito positivo e muito rico da diplomacia. Ela é feita para mediar, né, tem um autor que fala isso, para mediar o estranhamento, para mediar os choques que há entre culturas diferentes, países diferentes, povos diferentes. Daí que vem a essência da diplomacia, se é que a diplomacia tem alguma essência. Isso é algo realmente positivo. Só que a gente não pode confiar na diplomacia para resolver todos os problemas. Em que medida? A diplomacia ela vem para mediar esse estranhamento, mas ela vem também para defender os interesses desses estados. Se esses estados não têm interesses que são interesses mais bélicos, são interesses de conquista, interesses de solapar seus inimigos, a diplomacia vai servir a esses mesmos interesses. Então, a confiança que a gente tem não é para estar na diplomacia, mas o que a gente tem que ter é relembrar que a diplomacia ela serve aos estados, a diplomacia serve aos interesses políticos, serve aos grupos que estão aí. E o Ministério das Relações Exteriores, apesar de a gente pensar no Ministério sempre como, né, uma coisa única, ele tem grupos internos que estão mais próximos de um governante, mais próximos de outro governante. Tem grupos internos que estão Qualquer lugar próximos. do governo, é um Exato, ente de é uma Estado, burocracia. é uma A burocracia de diplomata não gosta Estado. muito que a gente lembre disso, mas é diferente. É uma burocracia especial? Pode ser, mas é uma burocracia. Você tem tensões intraburocráticas, você tem disputa por recurso, você tem grupos políticos, né? Você olha para o Ministério das Relações Exteriores, mais de 10% dos diplomatas são filiados a partidos políticos. Isso não é um problema, isso é uma característica. A gente nem sabe que isso é Eu nem acho possível. ruim, não, tá? É como É qualquer outra natural. burocracia estatal. Eu trabalhei em burocracias estatais, em algumas burocracias estatais, e
Todas elas são assim. Precisamente. Então a gente tem que lembrar disso também. Porque se a gente vai tentar e pensar na diplomacia como sendo algo, né, unitário, coeso e pacífico por definição, a gente vai depositar nossas esperanças em algo que não vai ter como responder à altura. Porque a diplomacia, ela vai se articular de acordo com interesses, grupos e assim, ou melhor, os diplomatas vão se articular, diplomatas em grupos, interesses e assim por diante. E os governantes, eles vão usar a diplomacia para buscar alcançar os seus interesses. Quando a gente olha para o governo Bolsonaro, bom, não o governo Bolsonaro só, mas quando a gente olha no Brasil de forma geral, a gente tem uma tradição ao longo das últimas décadas, a gente tem o início das relações exteriores que são diplomatas de carreira. Mas, tradicionalmente, não é assim. A gente teve o Barão do Rio Branco como ministro das Relações Exteriores de carreira, Domingos da Gama, lá no final da década de 1910. A gente foi ter o Araújo Castro nos anos 60. Então a gente teve um espaço Nesse meio gigantesco que era tudo todo, político, né? Oswaldo Aranha era político, Santiago Dantas era político, o Oswaldo Aranha era grandes... muito político, ele era senador. Exato. Exatamente, ele era senador e assim, tem uma amiga maravilhosa, a Lua Tomás, ela pesquisou Do Rio Grande do Oswaldo Sul. Aranha exato, e a proibição, né, o Oswaldo Aranha proibiu mulheres na carreira diplomática, então por mais Jura? de uma Não década ficou sabia. proibida a entrada de mulheres. E foi ele também um dos grandes. Não foi algo que alguém fez, não, ele não queria. E ela fala dos artigos pessoais do Oswaldo Aranha, eu acho maravilhoso. Ele não era muito fã de diplomata, porque falava que esse pessoal era muito lento, não fazia as coisas, meio que não tinha muita paciência, né? E, enfim, a gente tem uma tradição de não ter, né, de ministro das Relações Exteriores da carreira diplomática, de você ter políticos, né? A gente teve o Araújo Castro, mas depois a gente teve outros que não eram, o Olavo Setúbal, o Celso Laffer, a gente teve, quem mais? O do Costa e Silva, me fugiu o nome agora. Mas a gente teve todos esses outros que também não eram, né? E depois, mais recentemente, a gente teve o José Serra, Isso também que eu no ia falar, o Zé centro. Serra foi há pouco tempo atrás. Recentemente, depois o Aloysio Nunes, né, que assumiu quando o José É. Serra se afastou. Então, assim, é natural, né, porque o ministério está servindo o governo que está lá. Então, o grande ponto é que se a gente quer Inclusive, tentar... para você ser um representante fora do país, você não precisa ser diplomata. Você pode Exatamente. ser indicado. Tem o caso acho que era o Eduardo Claro. Bolsonaro, que queriam, porque queriam colocar ele como embaixador nos Estados Unidos, o que, sei lá, pode fazer. Enfim, eu não vou dar juízo de valor, mas você pode. Esse é o ponto. Exato. Né? O Congresso aprovando, o Senado Não aprovando, tá importa. ótimo. Você manda quem você E o quiser. Senado também tem que aprovar se for diplomata, tá? Não é que, Exatamente. Então, você tem uma só chancela se não for de. política. Não, tem que ter uma chancela política. Se for diplomata, se não for diplomata, não tem problema também, tem uma chancela política, vai. Né? Precisamente. Então, assim, a diplomacia é importante, a diplomacia tem capacidade de mediar, né, o estranhamento, mediar os estados, mediar tensões, com certeza. E agora a gente está vendo, nesse contexto de tarifaço de Trump, né, a diplomacia brasileira se mobilizando para tentar colocar as coisas em ordem, para tentar negociar uma saída que não seja, né, prejudicial para ambos os lados, porque vamos combinar que tarifa de 50% é prejudicial para todo mundo, né? Para eles, Daqui a pouco, principalmente. os preços lá vão começar a Para eles, explodir daqui principalmente. a pouco, né? Porque eles A são um gente país que perde. importa muito. A gente perde, mas eu acho que quem perde mais com essa tarefa, porque assim, o Brasil é pouco relevante na balança comercial americana, né? Os Estados Uhum. Unidos é mais relevante na balança comercial brasileira, óbvio. Os Estados Unidos é muito maior do que a gente, mas assim, economicamente falando, eu sou economista, economicamente falando, os Estados Unidos, botando essas tarifas, ele vai perder muito com relação Sim, à inflação, à produção, produtividade, a ganhos a ganhos externos, a ganhos secundários, que a gente tem, não tem como medir esses ganhos, e os ganhos são enormes quando você abre a economia. A gente tem esse problema aqui no Brasil, a gente é uma economia muito fechada e a gente critica isso o tempo todo. Né? E a gente não consegue abrir a economia, e eles estão fechando a economia, eles estão tentando virar o Brasil. Enfim, é, é é uma o coisa Brasil é louca. pequeno, só que eu lembro que algum tempo atrás eu fui dar uma olhada só por curiosidade na balança comercial, da pauta comercial dos Estados Unidos, né? Você junta Canadá, México e China, é 40%. É uma coisa gigantesca, É entendeu? muito E aí grande. você coloca a tarifa Os nesses Estados Unidos é três, 12, 13, a China é quase 20 e o Canadá era uma coisa do gênero. Mas tem que botar a Europa também. Se você botar a União Europeia, aí você passa de 50%.
Exato, então é muito concentrado. Se começa a colocar É, tarifa nesses daí, vai ter um impacto gigantesco na economia interna. porque A a chegada de economia no mundo insumo. é muito concentrada. Não, Hum, não tem como não muito é fugir disso. Se você pegar Estados Unidos, China e União Europeia, você pegou 70% da economia mundial. precisamente. Então, assim, o que você vê é claramente um movimento prejudicial, né? Mas é isso, a diplomacia ela pode tentar chegar lá para tentar colocar as coisas em ordem, negociar saídas diferentes e tal. Só que a solução, o problema não está na diplomacia, está na política. Esse é o meu argumento. Uhum. Para você conseguir lidar com o mundo como está hoje, você não tem que falar, não, tem que valorizar a diplomacia. Não, a gente tem que valorizar a política, a gente tem que valorizar, né, de novo, princípios que pautaram a ordem internacional, que podem pautar a ordem internacional nesse contexto. A gente tem que buscar, né, colocar esses elementos no centro da discussão. Isso vai incluir direito à minoria, mas vai incluir condição de vida para as pessoas, que eu acho que esse é um grande, muito da crise que a gente vê começou aí, das pessoas não tendo condição de ter uma qualidade de vida melhor, não tendo condição de conseguir sua casa, não tendo condição, né? Muitas perdendo casa depois da crise de 2008 lá nos Estados Unidos, né? E na Europa, Uhum. pessoas que não conseguem, que não têm férias, que não conseguem, né, Não consegue trabalhar, que não trabalhar, conseguem não ver sua consegue família. e ver isso como um acúmulo para as próximas gerações. O meu filho, eu estou pior do que meu pai, logo meu filho vai estar pior do que eu. O que significa Exato, isso? exato. Então, A visão intergeneracional é uma visão muito forte em qualquer lugar do mundo, tá? Não é nos Estados Unidos, no Brasil, no Ocidente, não, sim, não, no sim. mundo inteiro. A coisa, eu estava tô lendo um livro sobre a China e uma das coisas que a autora fala muito é sobre a relação entre os meus pais não tiveram nada, eu tenho tudo, logo tem que crescer, tem que ser melhor. Por quê? Porque o futuro tem que ser melhor. E essa é uma grande percepção na cabeça das pessoas e que muda a sociedade como um todo, né? Exato. Deixa dar uma ideia de melhora de vida para as pessoas é uma coisa libertadora, né? De vários fantasmas. Mas deixa eu te fazer uma pequena pergunta, assim, só para esclarecer. Você falou que a gente tem que tomar cuidado com as políticas. Se a gente quer resolver guerras, se a gente quer resolver conflitos e, enfim, se a gente quer estar em um mundo mais pacífico, digamos assim. Políticas internas, políticas externas, o mundo, a política de relacionamento entre países, a política de relacionamento interna dos países, porque a noção de desenvolvimento é uma política de relação interna do país, mostly, né? Na maior parte das vezes. A ideia do multilateralismo já é uma ideia de política externa, Uhum. de nós tendo é melhor a gente não estar brigando com os outros e a gente fazer parcerias. Então, assim, em que nível de política a que nível de política você está se referindo? E pode ser os dois, tá? Mas aí explica um pouquinho para a gente dessa política que você espera, né? Eu Quando eu acho que estou tem a ver falando com. de política, eu estou falando da política como um princípio, como o âmbito, né, público de debate, de discussão, de choque de ideias, de construção coletiva de solução para problemas que se mostram coletivos. E isso vai se dar tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo. Eu acho que a gente está vendo no Brasil acontecendo agora um embate entre, né, a questão de IOF, a questão de tributação, essa questão de justiça social e tal, é um caminho importante, né? Porque você não pode ter uma sociedade que ela está trabalhando para que algumas pessoas fiquem mais ricas, enquanto boa parte da sociedade está numa condição, né, de vida de precariedade e de dificuldade. Isso você vê não só aqui, mas em termos globais, entendeu? Então, internamente, eu acho que esse é um ponto. E aí, a política está associada a choque de ideias e busca de solução coletiva. As pessoas têm que se envolver. E eu acho que, pelo menos nas últimas semanas, a gente tem visto posturas e figuras públicas se envolvendo no debate, na discussão, em prol da justiça social. Né? Eu lembro, a gente viu, eu acho que teve, quem foi? O Bresser Pereira, a Débora Bloch e Cooper, um monte de gente falando sobre essa questão, né? E eu acho isso muito positivo.
porque a gente traz essa discussão para a arena pública de novo, mas não por uma arena pública mediada por algoritmos somente, né? Sempre tem isso, mas a Não, gente tem aí, uma discussão aí a que gente vai estava entrar em outro acontecendo, assunto. aí Calma, não podemos vou nem até começar entrar nesse nesse jogo, assunto. Podemos até entrar mas nesse assunto, que eu gosto, mas primeiro eu quero saber da na política. próxima entrevista a gente fala sobre Não, podemos isso. até falar agora, mas vamos falar sobre. Eu queria saber sobre a política. O como é que a gente faz uma política, que na real, aqui é a pergunta do seu texto. A pergunta do seu texto é: qual política queremos sustentar por meio da diplomacia? A diplomacia é irrelevante, irrelevante não, mas no Um instrumento. contexto de organização do sentimento nacional ou internacional, ou que seja, a diplomacia é irrelevante. A diplomacia vai seguir, ela não vai liderar. Então, a política lidera. Então, qual é a política? Essa é a pergunta do seu texto. Aí eu já partindo para essa pergunta que eu tinha aqui, é, responda, você consegue responder essa pergunta do seu texto? Você consegue, porque é uma coisa complicada. Quando eu li a sua Consigo, pergunta, eu fiquei e na isso que é meio dúvida. triste. A tristeza é essa. Nos Estados Unidos, a resposta que se deu foi a política que eles querem, né? Eles elegeram Trump e a política que eles querem é essa política. Pelo menos naquele contexto eleitoral, era isso que eles buscaram. Então, você não vai conseguir que a diplomacia resolva essa questão, sendo que a população escolheu Trump, né? E essa é a grande dificuldade. Lógico que eu tenho minhas preferências políticas, meus princípios e assim por Todos diante, nós. todos nós temos, entendeu? Só que isso tem que ser articulado, isso é articulado e isso leva à eleição de grupos políticos. E a forma que a gente tem agora de, digamos, exercer a política é por meio dessa representação, por meio dessa democracia, onde você tem isso, onde você não tem são grupos de interesse, mas sempre esses grupos estão articulados de alguma forma, né? Seja articulados em termos de interesses eleitorais, seja articulado em termos de grupos empresarial, o que seja, Não né, sei, qualquer lugar, não democracia ou importa. não, os grupos estão lá. Na verdade, grupos políticos são naturais na política mundial e tem que existir mesmo, né? Exato, É a exatamente. forma é a E, forma do ser humano se organizar hoje. exato. E o ponto é isso. Você vai Pelo menos querer na lidar. sociedade democrática. E é isso. Se você vai querer lidar então com a guerra, quais são os grupos que estão lá envolvidos nesse conflito? Quais são os grupos que ganham e que perdem nesse contexto? Dentro e fora, né, dos países, entendeu? Porque quando você olha a situação da guerra na Ucrânia, naturalmente não é todo mundo na Rússia que está ganhando nesse contexto, mas você tem uma articulação, né, do próprio governo que vê isso como benéfico e por isso continua nesse conflito, né, que vê mais ganhos do que perdas e as perdas que existem ele vê como, né, toleráveis nesse contexto, né? E o ponto é, não se deve esperar que a diplomacia consiga articular esses estados. Tem que ver quais são os interesses envolvidos e tratar esses interesses de forma clara, né? Que eu falei, aqui no Brasil acho que isso está acontecendo em termos da articulação desses interesses. Lá nos Estados Unidos, a gente viu cisões de interesses dentro do governo Trump, aí você vê a saída do Musk e assim por diante, mas você vê grupos que estão dentro dos Estados Unidos se opondo a essas políticas. Você viu o Trump sendo vaiado agora, né, lá na final do Mundial. Né? Você vê os próprios Os aspirantes próprios eleitos. protestos contra Precisamente. a política de imigração do Donald Trump, que estão acontecendo não só em estados democratas, como em estados republicanos. Exato. Apesar de eu não ter visto é, muitos muitas manifestações em cidades republicanas, né? Porque tem o fenômeno, mais do que o fenômeno do, 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 do estado das costas serem democratas e o interior ser republicano, nos próprios Grandes e estados, pequenas cidades, né? os capitais, os centros urbanos mais pujantes, maiores, são democratas, até no Texas. Sim, Dallas, isso Dallas, mesmo. Houston, Austin e San Antônio, todos votaram republicano, democrata e o em volta todo votou republicano, né? Então, mas mesmo nos estados republicanos há um pedido da população e nos estados fronteiriços de baixo está tendo muito afã, Uhum. porque é muito perto do México, tem uma relação muito grande com o Caribe e com
México, né, com a imigração, e eles estão vendo muita coisa que não viram antes. Uhum. Tá sendo muito agressivo e tá pegando muita gente que nem tá tão, nem é assim para pegar, né? Sim. Então tá tendo uma fã. Mas, por favor, desculpa, estou só Não, não, mas conversando é sobre esse basicamente assunto. isso. Que a gente vê que por todos os lados você vê mais gente perdendo do que ganhando, me parece. E o que eu digo de a resposta na política é que a gente tem que buscar formas de conseguir rearticular espaço político para discussão, seja nacionalmente como internacionalmente também. Porque as pessoas, os Estados Unidos que a gente comentou agora, as pessoas que votaram no Trump, elas têm naturalmente, né, elas têm preocupações legítimas, elas têm razões legítimas para votar no Trump. Elas não estão sendo enganadas para votar no Trump. Não. O Trump apresenta uma resposta que elas veem como, né, Hum, razoável, mais razoável do que do outro grupo para tentar lidar com os problemas que eles enfrentam de qualidade de vida, de perda de poder de compra, de casa, o que seja. A gente vê isso aqui. Né? Eu acho que é muito danoso a gente pensar em pessoas que votam num grupo político ou em outro, elas votando porque elas querem o mal. Não, elas estão votando porque elas acham que aquele não, grupo vai dar resposta aos seus anseios. isso. A questão é, como a gente tem que, o que a gente tem que buscar é a forma desses grupos se articularem, conversarem, né? Porque o que eu acho danoso é que um grupo político chega ao governo e acha que ele tem que exterminar metade da população, porque essa metade da população é má, não é patriota, o que seja, né? Então, a gente tem que ver isso. E eu acho que isso está sendo transplantado, essa perspectiva, também para o sistema internacional, que é o internacionalismo reacionário. Então, quando tem uma questão de segurança, você não senta, articula um tratado, algo que funcionou por tantas décadas. Você vai e invade o país vizinho, né? Eu acho que o ponto é tentar encontrar. Essa coisa do invadir o país vizinho é muito complicado. A guerra da Ucrânia, especificamente, depois, se você quiser, a gente pode até falar da guerra do Oriente Médio, que eu acho que o Oriente Médio é um pouco mais complicado É, do que. é. Não é exatamente esse ponto, porque já está Tem lá há muito questão tempo. pessoal do Né? Netanyahu, enfim. Não, É. tem muita coisa. Mas tem muita coisa, tem um pacote inteiro ali. Uhum. Não que a Rússia não tenha, a Rússia e a Ucrânia não tenham um pacote inteiro, mas houve um momento em que a Rússia poderia escolher não fazer, Sim, entendeu? Eu até entendo lá aquela coisa de você. Eu entendo, quer dizer, eu não concordo, mas eu entendo você invadir a Crimeia. A Crimeia é o. Quando eu estava na Sebastopol, faculdade. mares quentes, tá, É, né? é, Pode ser não, justificável, é a única, mas é a única base russa, a única base naval russa que não congela no inverno. Tem exato. lá umas questões que não concordo. Realmente a população é russa, tá? Da Crimeia. Quando eu estava na faculdade ainda, eu estava no mestrado de Relações Internacionais e fui ver e, cara, a população é russa, em grande parte. Russa de descendência russa, né? Porque foi Isso étnico, né? Igual eles falam. étnico russo, é. Mas, assim, a outra área não tem nada a ver. É uma invasão pela invasão. E aí, por que está fazendo essa invasão? Pois é, Que porque das apostas. você está qual é o nível você realmente acha que a Europa vai invadir a Rússia? Esse é um ponto importante. A elite política russa, né? Nem a elite econômica, a elite política russa acha que a Europa vai invadir a Rússia. No contexto Não, de hoje. essa foi uma das apostas que eu falei, não, isso não vai acontecer, aconteceu. Né? Eu não imaginava que a Rússia fosse invadir a Crimeia não, a Ucrânia, porque se você chega para a Europa por meio diplomáticos, você chega e conversa e fala, ó, é inaceitável a Ucrânia entrar na OTAN, o que que ia acontecer? A Ucrânia fala, vou entrar do mesmo jeito? Entendeu? É isso que eu, É. sabe? Mas o Zelensky estava meio que falando um pouco sobre Ele vou entrar do mesmo tava, jeito, vou mas tentar entrar do mesmo jeito. E aí a Europa falava, não, veja bem, não é assim e pensa tal. bem, E aí naturalmente, porque seria um problema. Tava claro é. que isso ia ser um problema. A Imagina, a OTAN União também é Europeia uma coisa. se Agora tivesse um a problema. OTAN faz sentido. Agora que a OTAN faz sentido, o Trump quer acabar com a OTAN. Mas a OTAN durante 20 anos não fazia mais o menor sentido.
A Exato, agora década a de gente tem uma situação 90 e extremamente 2000 complexa, inteira, né? a OTAN não fazia o menor sentido. E fica nessa situação, né? Que o Trump quer, não, os países têm que investir mais na OTAN e tal. Aí começa a Alemanha a investir mais em gasto militar, a França a investir mais em gasto militar, aí ele reclama, né? A Europa se junta, faz um fundo de defesa no qual os Estados Unidos não podiam ter participação, aí ele reclama porque queria que os Estados Unidos tivessem participação. Na A gente venda, sabe qual para que é a ganhar questão. dinheiro. É, é, Exato, a gente sabe qual que é a questão, entendeu? Que os Estados Unidos querem continuar com uma posição de preponderância e ter a Europa dependente deles. é. Né? Esse é um E ponto ganhar o dinheiro central. europeu, que aumente Exato. o gasto para gastar no paiol, no produção de armas americana. Mas o que eu acho que vai acontecer, enfim, mas isso é uma outra política. O Sim. detalhe é, eu não vejo o mundo indo por uma política assim, hoje, agora, nesse segundo, né? Apesar de a gente ter a questão de, depois da Covid, você teve um aumento muito grande da variação política no mundo. Então, antes da Covid, você tinha 80% dos incumbentes ganhavam as eleições, enquanto que depois da Covid, 80% dos incumbentes perdem as eleições. Isso aconteceu com Trump, isso aconteceu com Biden, isso aconteceu com Bolsonaro, isso aconteceu com um monte de gente. E é algo impressionante, né? A mudança da variação. Então, amanhã a gente pode estar conversando aqui sobre queremos uma política nova, porque a política nunca vai acontecer. Eu não estou vendo a política acontecer. Daqui a 4 anos, 6 anos, que pode mudar todo o patamar político mundial por causa dessa mudança de paradigma, né? Dessa mudança Uhum. da volatilidade da alternância política mundial. E acho que é por isso, também é muito por isso que você está tendo um aumento muito grande das autocracias. Uhum. Porque Sim, mas é como isso. você, como você tem uma volatilidade muito grande, você acaba gerando incentivos para aqueles que são mais fortes fazerem uma autocracia, então eu vou ficar aqui, não importa. Mas enfim, Esse risco. Mas, não, outra coisa que eu ia comentar é que, né, a gente pensa, você falou que sabe lá o que vai acontecer, né, nos próximos anos, porque as coisas estão dando muito rápido, é, mas eu acho que a gente está se deparando com problemas e desafios que eles demandam uma resposta coletiva, né? Então, tem coisas das quais a gente não consegue fugir, né? Então, a crise climática é uma das coisas da qual a gente não consegue fugir, né? A questão das tarifas, os impactos globais disso, eles estão associados a recursos, estão associados a investimento, estão associados a comércio, estão associados a desenvolvimento, a tudo. Então, eu acho que muitos dos desafios que se colocam, mesmo desafios que vêm por conta dessa questão política, eles demandam articulação e respostas coletivas, e isso também tem o potencial de gerar, né, talvez um movimento de acreditar mais que essa articulação seja um caminho, né? Talvez porque não haja outro, né? No limite, né? É o único bom, caminho que a gente tem é se articular coletivamente, né? é, Então, talvez isso pensando de cima para baixo, né? Essa percepção ela possa levar uma valorização de cooperação, de articulação e de diálogo da diplomacia, né? Uma diplomacia orientada para a busca de soluções coletivas, né? a Você minha tem última essa pergunta, movimentação. então eu vou para a minha última pergunta. Hoje em dia você tem os Estados Unidos, o que a gente falou aqui, né? A gente falou sobre os Estados Unidos estarem em um momento muito complicado de relação política interna e demonstrar isso de forma externa, principalmente em tarifas, mas também atacando não, atacando, mas enfim, tendo um certo atrito com os seus aliados, com a Europa. Perfeito. A Europa tendo um problema claro, óbvio, com a Rússia, que se expande, que é a primeira vez que um grande país se expande de verdade, ganha território, não é? Eu fui lá, invadi um outro país e depois deixei um governo. Não, ele está se expandindo suas fronteiras. É a primeira vez em muitos anos. Não me lembro a última vez que isso aconteceu. Deve ter sido lá a China com como é que é? O Nepal, com o Tibete, né? Enfim, não lembro a última vez que isso aconteceu. E aí, assim, mas a gente não falou, a gente falou da Rússia, que tem o seu interesse direto na Ucrânia como proteção. A gente falou um pouco do Oriente Médio, mas a gente não falou da China. Uhum.
e qual é a política que a China demonstra, porque a China não demonstra política. A China hoje é um dos maiores países do mundo em todos os sentidos. Ela deveria estar influenciando muito mais o debate internacional e deveria ter um interesse muito grande em paz, prosperidade e multilateralismo, que é disso que ele vive, que a China vive. A China vive de multilateralismo. A China vive de vender para os Estados Unidos ou para a União Europeia ou para algum outro lugar, comprar material, commodity de países médios, pequenos e médios, construir e vender. Essa é a prosperidade chinesa. Então, em um mundo não menos multilateral e um mundo em guerra, a China perde muito. E a China hoje é um não um hegemon, mas é um grande player. E o que Seguramente. isso significa para a China? O jogo para a China está como? O que a política chinesa está demonstrando? Eles estão demonstrando alguma coisa? Eles demonstram muito pouco. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, Minha última pergunta, eu juro. não, não, tranquilo. Eu tô lembrando aqui, eu vou voltar um pouquinho e falar um pouquinho mais dos Estados Unidos para chegar na China, prometo. Mas quando a gente olha pro. A gente estava comentando antes, né, de começar a gravação sobre justamente como é, a gente tem, enfim, né, discussões desse tipo, mas É, quando a gente olha para o governo do Bush filho, ele começa o governo dele justamente no contexto em que ele vai ter atitude unilateral. Essas atitudes unilaterais vão falar: acabou a ONU, meu Deus, os Estados Unidos estão ligando para o mundo, não sei o que, não sei o que. Isso leva à rearticulação das alianças dos Estados Unidos, eles são criticados por aliados históricos. A gente vê um vácuo na perspectiva de que a ordem internacional, a estabilidade internacional é bom para todo mundo. Então todo mundo quer um momento de estabilidade. Quando os Estados Unidos se afastam do primeiro governo Trump, eles abrem espaço para países como China, Brasil, Rússia, Índia ganharem, né, ter um papel mais importante em termos de articulação da ordem internacional. Eles buscam, né, suprir espaços que os Estados Unidos abriram. É, a gente, nesse momento do Trump, tem uma discussão muito parecida. Ah, acabou a ONU, acabou a ordem internacional, não sei o quê. Segundo o mandato do Bush, ele muda a postura e começa a ter uma ideia de reconstruir redes de aliança e de o que ele chama de multilateralismo assertivo. Ele percebe como foi danoso para os Estados Unidos ter posturas unilaterais, ele muda essas posturas no segundo mandato. Os Estados Unidos também podem repensar em como as coisas são. E quando os Estados Unidos eles diminuem sua atuação em termos internacionais como supridor de ordem, digamos assim, outros países, como a China, ganham espaço. Eu acho que é natural que nesse contexto a gente demande de outros países uma postura mais proativa em termos de buscar soluções para problemas que se apresentem. E a China vai ocupar esse espaço. A China, ela precisa de um mundo estável para crescer, como a gente falou. A política, a manutenção do crescimento chinês, ela é associada à manutenção do próprio Partido Comunista Chinês e a manutenção do Partido Comunista Chinês impede a China para voltar para o século da humilhação, né? Que ela não quer de novo ser, né, dominada, dividida, humilhada por potências imperialistas outras, então ela precisa de um influxo de insumos e a saída de recursos. E ela está fazendo uma rota da seda para isso, para garantir que ela tenha outros caminhos, né, para que você não consiga fechar a costa da China, não conseguir chegar a produto ou sair os produtos dela e ela acabe, né, esfarelando, digamos assim. Quando a gente olha para esse contexto de conflito, esses conflitos, eles não estão, Estados Unidos seguramente vai afetar esse potencial da China, já que é um enorme parceiro, eles são, né, os maiores parceiros comerciais um do outro, né, mas é, a China ela consegue ter benefícios, seja políticos, seja econômicos, em outras esferas também, apesar dessas perdas. E eu acho que a gente tem que pensar nisso de uma forma mais multi-cenário, multi-level, talvez. Ela vai perder com a questão dos Estados Unidos, já estão perdendo, os dois lados estão perdendo. Mas, por outro lado, né, ela consegue, faz essas pressões que acontecem em relação à Rússia, fortalecer a parceria com a Rússia. A gente teve uma visita há pouco tempo, né, visita bilateral, e reforçando parceria no contexto de guerra. Então, tá Uhum. ocorrendo a guerra, o Putin vai e se encontra com o Xi Jinping e eles fortalecem a parceria entre os países. Né? Em face a dificuldades desse tipo, aumenta a exportação de produtos para a China. Né? Em face a Estados Unidos colocando barreira comercial, abre espaços comerciais que a China é um dos países que tem potencial para suprir.
Então, por mais que a China precise dessa estabilidade e que tensões elas são ruins para a China, quando a gente olha em diversos locais do globo, ainda tem muito espaço para ser explorado, em muitas regiões que elas se mantêm de alguma forma com os canais de comunicação abertos, seja comunicação em termos diplomáticos, de estreitar alianças, seja comunicação em termos econômicos, né? Então, acho que esse é o ponto. A China ela fica mais afastada porque a China não pensa em curto prazo, né? A China pensa em milênio, né? Isso. Então, já viu momentos de queda, já viu momentos de Estados Unidos acabaram, teve anos 70, teve anos 90, teve anos 2000. Ah, Estados Unidos estão fortes de novo, estão assim. O que ela busca é garantir que o caminho dela persista, que ela persevere. Eu acho que é isso. A China percebe que ela ganha muito mais é, buscando perseverar, né, do que Estabilidade, né? entrar numa A, postura exato, a que coisa da entrar. estabilidade chinesa. Oscilação Né? sempre vai ter momentos mais positivos ou mais negativos, sempre vai ter momentos de oscilação. O que não pode acontecer é andar para trás. Eu acho que ela pensa nesses termos, entendeu? O Então ela vai chinês, procurar explorar esses espaços. o chinês, ele tem uma coisa, ele não fala mal do Mao Tse Tung, né? Ele tem essa postura, mas ele fala muito mal das políticas do Mao Tse Tung. Então, ele fala mal da Revolução Cultural, ele fala mal do grande salto à Para frente, frente, tá? ele fala muito mal desses momentos da política de explosão demográfica que o Mao Tse Tung fez logo depois da Revolução, mas não fala mal do Mao Tse Tung. Mao Tse Tung, grande líder, grande não Exato. sei o quê, mas Então essa tinha lá, tá tudo todas as certo. políticas dele eram horríveis, porque eram políticas muito Tá tudo errado. instáveis. Tudo errado. Aí ele fala: não, política estável é bom. Mao Tse Tung, grande líder, grande... não políticas muito ruins. Né? Enfim. Mas Mas muito tá obrigado. aí. Queria te agradecer muito por estar aqui. A gente já está chegando no final do nosso programa aqui. E queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela conversa e por aprender tanto, cara. Porque aqui eu aprendo muito, vocês são sensacionais. Tá? Ah, Muito fico muito obrigado. feliz. Eu que agradeço o convite, uma alegria sempre, né? Eu quase não gosto de falar, então tá aqui é sempre muito bom. E mais uma vez, fico feliz de participar. Valeu, Felipe, muito obrigado.